galera, começa agora o nosso Inspiração pelo Sistema Sagres de Comunicação, o nosso programa de contação de histórias de pessoas que contribuem para fazer do mundo um lugar melhor. E o nosso programa de hoje vai falar um pouco mais sobre o NAIA, e para falar mais sobre o NAIA a gente está recebendo aqui o Marcelo Oliveira. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso Inspiração. É um prazer te receber aqui com a gente. Obrigado, o prazer é nosso. É muito bom que programas como o de vocês olhem para a nossa causa e olhem para o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Para começar, a gente tem aí o nome NAIA. O que quer dizer essa sigla? Núcleo de Arte e Inclusão do Autista. Nós somos uma associação de pais de autistas que trabalha com inclusão. A gente utiliza saúde para capacitar os autistas a produzirem cultura. A gente não consegue colocar o autista como protagonista de um musical, de um show, de qualquer evento público que seja, se a gente não utilizar saúde para isso. Então a gente trabalha com saúde e cultura. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria começar desde o inicinho, assim. Quantos anos tem o NAIA e como que surgiu esse projeto, essa associação? A gente vem de um movimento de pais que buscava informação. Quando a gente recebe o diagnóstico de um filho de autismo, é um assunto relativamente novo na sociedade, a gente cai num abismo de informações. E a gente se mobilizava informalmente para fazer reuniões de troca de experiência e buscar informações. No começo dessas reuniões, a gente passou por alguns entreveros com a nossa filha Luísa. A nossa filha Luísa foi recusada em 3 musicais de pessoas com deficiência. Então, ela foi excluída onde a gente jamais esperava que ela fosse excluída, porque era um musical de pessoas com deficiência e autista geralmente dá mais trabalho e a turma lá não quis ter esse trabalho. Foram 3 anos seguidos de recusa. A minha esposa sofreu muito na última recusa, porque ela via os coleguinhas da Luísa subindo no palco, participando de um musical no teatro, e a minha esposa sonhava muito com isso. Então, quem idealizou o NAIA foi a minha esposa. Na última recusa, ela sofreu muito e ela prometeu que ela ia criar um musical só para a Luísa. A ideia do NAIA nasceu daí. E vocês viam essa vontade na Luísa também? Ela queria participar, ela queria aprender? A Luísa é autista nível de suporte 3, ela tem comorbidades além do autismo. Então a Luísa é uma autista mais comprometida. Só que quando a gente recebe o diagnóstico de um autista nível de suporte 3, a gente usa todas as nossas forças para buscar o melhor e para buscar o máximo da inclusão. O eixo da dificuldade do autista é a socialização, A habilidade social do autista é prejudicada. Então, incluir o autista em eventos culturais, em eventos quaisquer que seja, quadrilha na escola, uma festa de aniversário, é muito difícil. Então, quem tem autista de qualquer nível tem que trabalhar a socialização. Então, a gente queria que a Luísa fosse para todas as possibilidades que a gente conseguisse para melhorar a socialização dela. Perfeito. E o NAIA, ele trabalha isso, né? E de que maneira? Começa de criancinhas pequenas, de crianças um pouco maiores, aceita todas as idades, como que isso funciona? A gente vem de um sentimento muito ruim da nossa filha ser excluída. Então, quando a gente criou o NAIA, a gente prometeu que ninguém ia ficar de fora. A gente atende todas as idades, todos os níveis de suporte, e muitos pais nos procuram e ficam preocupados, porque como a gente trabalha com cultura, eles nos procuram e falam: meu filho não fala, vocês atendem quem não fala? A gente atende todos os autistas. O palco, a música, a exposição de pintura, ela é consequência. O ganho maior está no processo. Ninguém vai ficar de fora do processo. Perfeito. A gente tem alguns depoimentos e para começar a gente vai acompanhar aqui no telão o depoimento da Enir. Vamos conferir? Simbora. Olá, eu sou Enir Raquel, sou mãe do Emanuel, de 9 anos, e do Ismael, de 7 anos. Ambos são autistas. E o universo do autismo é algo gigantesco a se descobrir. E se hoje eu consigo me guiar bem por esse mundo do autismo, é graças a esse fantástico guia turístico que nós temos, que é o NAIA. O NAIA, nós somos uma associação de famílias de autistas, é onde nós encontramos
refúgio, encontramos apoio, encontramos incentivo, encontramos entusiasmo para essa nossa grande jornada que é viver no mundo com autistas. Dá pra ver a felicidade na Enir, né? Ela é mãe de autista também, dá pra ver que ela tá feliz de ter encontrado um lugar que acolhe os filhos dela. Você vê muito isso no seu dia a dia, ainda mais por, além de ter sido fundador do NAIA, ser pai de autista? A gente vê porque o tratamento ainda é muito elitizado, né? É muito comum você ver os profissionais mais gabaritados e mais capacitados não atenderem, inclusive, plano de saúde. Então, acaba que fica elitizado esse tratamento com qualidade. E no NAIA, e a gente pode falar com toda segurança, todos os nossos terapeutas são muito competentes, têm uma bagagem muito grande na área de autismo. E mesmo que não tenha essa bagagem anterior, com o volume de autistas que nós temos no NAIA hoje, são mais de 170 autistas atendidos com regularidade, essa pessoa respira autismo todos os dias. Então os pais, eles ficam emocionados quando conseguem a vaga e depois de estar dentro do NAIA, a pessoa entende o que é ser acolhido de verdade. Não é olhado só o autista, a gente olha a família como um todo. Então, o NAIA é lugar de felicidade. Então, você vai ver muitas Enir por aí, porque a galera gosta. É muito importante o trabalho como esses que vocês fazem. Assim, eu não conhecia o NAIA e eu fui conferir o perfil de vocês no Instagram e vi que o meu irmão acompanha vocês. Meu irmão está com 16 anos, ele é autista também. E é uma coisa assim que eu fui aprendendo a lidar, porque eu tive muito aquela fase da negação. Não, mas o Pablinho... Não, ele só é diferente. E assim, por medo de como a sociedade ia acolher meu irmão. E depois eu percebi que ele precisava primeiro do meu apoio, sabe? Do meu acolhimento. E por muitas vezes eu tenho muito medo, sabe? Pelo meu irmão. E quando eu vejo projetos que acolhem pessoas como o Pablinho e que mostram que é possível sim, sabe? Ele ser acolhido, ele ser amado e não ter esse olhar de julgamento, eu fico com o coração quentinho, sabe? E eu sou muito grata de pessoas como você, Marcelo, que deixa as coisas parece que um pouco mais leves, sabe? Isso é muito importante. A minha filha é nível de suporte 3, mas quando a gente fica à frente de um movimento como esse, a gente lida com todas as demandas. E um dos maiores desafios que a gente tem na atualidade é a sociedade entender a amplitude do espectro. A sociedade muitas vezes fica presa nos estereótipos. Ou o autista é uma pessoa com deficiência muito comprometida, ou o autista muitas vezes é um superdotado. E tem o meio do caminho, tem o autista que não tem atraso de cognitivo, consegue fazer muita coisa e geralmente que tem autista nível de suporte 1, as pessoas olham o que ele dá conta de fazer. E no NAIA a gente foca no que ele não dá conta. A gente vai treinar as habilidades dele para ele evoluir nas áreas que ele tem dificuldade. Então é comum as pessoas olharem um autista nível de suporte 1 e falar, mas ele faz isso, mas ele faz aquilo, mas ele olha no olho. O espectro é muito amplo e nenhum autista é igual ao outro. E a gente aprende a estimular todos os níveis de suporte porque a demanda é gigantesca. E a gente precisa informar a sociedade para quebrar esses estereótipos aí. E como que as artes ajudam nisso também? Eu percebo assim, até olhando essa presença que eu tenho dentro de casa, meu irmão ele tem muita estereotipia, ele tem tiques também, tanto vocais quanto gestuais. Principalmente quando ele está em situações assim que ele se sente muito estressado, muito nervoso. Ele joga muito os bracinhos, a cabeça para trás. E eu percebo que o Pablo ele tem um refúgio assim, ele gosta muito de ler mangá, ele gosta muito de filmes. Isso ajuda também a calma, ajuda de alguma forma eles ficarem mais tranquilos? Então, vamos primeiro nas terapias do NAIA. A maioria das terapias necessárias para autistas são terapias que lidam com as dificuldades deles e eles têm muita resistência, né, porque está lidando com uma área que ele não tem habilidade, que ele tem dificuldade. A grande vantagem da arte é que a gente vai usar uma coisa que todo mundo gosta, que é música, que é pintar, que é se expressar através da arte, para trabalhar demandas. Então fica mais leve. Fica mais leve você trabalhar a dificuldade do autista olhar no olho quando está tocando uma música que ele gosta.
né? Fica mais leve você trabalhar a coordenação motora dele quando ele está trabalhando na musicoterapia uma percussão. Então, é usar toda essa leveza que a arte traz para trabalhar as demandas. A outra pergunta, perdão? Foi sobre essa questão do se eles do hiperfoco. ficam mais... Do hiperfoco. O hiperfoco, ele pode ser benéfico no processo das terapias, mas vou te dar um exemplo no nível de suporte 1, onde atrapalha. O nível de suporte 1 é comum que ele fale com amigos o tempo inteiro do mesmo assunto. A dificuldade do autista nível de suporte 1 muitas vezes não é conseguir amigos, é manter amigos. Né? Esses amigos muitas vezes querem variar os assuntos, conversar sobre experiências diferentes, e o autista fica no mesmo assunto o tempo todo, porque ele tem hiperfoco naquilo. Então, trabalhar essa habilidade social de não falar o tempo inteiro de um assunto, de escutar o que o amigo tem interesse também, está dentro das nossas metas. É importante também muito importante. Pensar no outro, né? Sim, sim. Perfeito. E tem uma didática diferente, um método diferente mesmo, de acordo com esse grau de suporte de cada autista? São demandas diferentes, né? Entrou para o NAIA, passa por uma anamnese, a primeira entrevista geralmente é com um familiar. Se for adolescente ou adulto, né, faz essa entrevista com ele também e identificam as demandas e aí a gente traça metas. Então, para cada autista vai ter um método terapêutico, um plano terapêutico diferente. Perfeito. E a família costuma estar dentro desse processo, acompanha desde o início? Tem que estar. Essa anamnese, se ela for feita só com o autista, a gente está pegando a visão só do autista. E a gente tem que lembrar que a gente está lidando com uma pessoa que tem a habilidade social comprometida. Então, ter o olhar da família é primordial. E como que vocês inserem a família dentro de todo esse processo? Uma vez por mês a gente tem reunião de troca de experiência de pais de autistas. Uma mãe de autista que chega recém-diagnosticada no NAIA, na nossa recepção sempre vai ter uma mãe de autista para recebê-la. Não é uma recepcionista de carreira, é uma mãe de autista que passa pelo mesmo que essa mãe que está chegando está passando e tem experiência para trocar. E a recepção mesmo, né? A gente tem 4 salas de terapia. Essas mães, enquanto os filhos estão lá dentro, elas estão trocando experiência na recepção e esse momento é muito rico. Que bacana, é um trabalho bem de abraçar aquela família Sim, que está chegando ali. E recentemente agora a gente tem uma turma de dança terapia só para mães. Que legal! Como que funciona essa turma? A gente tem um profissional de educação física, que ele é especializado em psicomotricidade, ele já atende os nossos autistas com a psicomotricidade, né, que trabalha habilidade física, coordenação motora grossa, coordenação motora fina. E a gente descobriu que ele já foi professor de dança. Eu falei, vamos implantar a dança-terapia na grade do NAIA. A gente implantou a dança-terapia para autistas e a gente reservou um horário para um grupo de mães. E está sendo um sucesso. O momento delas extravasarem e ter um momento para elas, né? Geralmente elas estão muito comprometidas, se dedicando para o filho que demanda muito. Porque é importante também cuidar dessa família, né? Sim, a mãe tem que estar bem para cuidar do filho. Que perfeito. Então, já que a gente está falando desses profissionais do NAIA, vamos conferir também o depoimento de mais 2 profissionais, que é do tio Marçal e do Thiago. Vamos acompanhar? Vamos lá. Eu sou o tio Marçal aqui do NAIA Autismo, né? Trabalho com psicomotricidade. A importância do estímulo precoce, né? Já começar já lá na infância, trabalhando todas as bases, né? Coordenação motora, lateralidade, anterior-posterior, equilíbrio, força, né? Dinâmica, velocidade. E com tudo isso, ainda trabalhando na natureza. Oi, meu nome é Thiago Mota, eu sou musicoterapeuta aqui do NAIA, né? Que é o Núcleo de Arte e Inclusão do Autismo. Como eu já falei, né, eu sou musicoterapeuta. A musicoterapia, principalmente no NAIA, por conta do autismo, é muito importante no desenvolvimento da própria criança, nas limitações que ela pode gerar,
por conta do autismo, como a questão de socialização, que a gente trabalha socialização em grupo, a questão da fala, que por conta da música é muito mais fácil de se trabalhar também, e com técnicas de musicoterapia nós conseguimos trabalhar o desenvolvimento da fala, questão motora, socioemocional e muitas outras coisas. E é muito importante a musicoterapia no NAIA também, que por conta da ONG, né, nós ajudamos demais, porque apesar de ter muito diagnóstico de autistas hoje em dia, é uma coisa muito nova, então não tem muitos projetos, não tem pessoas às vezes capacitadas no sentido de especialistas em autistas, então a importância do NAIA é principalmente isso, juntamente com a musicoterapia e as outras terapias que a gente tem aqui, como arte-terapia, psicomotricidade e teatro-terapia, que a gente está tendo agora também. Deixando o nosso agradecimento aí também, tanto ao Thiago quanto ao tio Marçal, né, que deixaram os depoimentos deles aqui pra gente. E eu queria saber de você também, Marcelo, pra gente elencar pro pessoal que está acompanhando de casa, assim, os benefícios dessa musicoterapia em casa, né? Depois que essa criança, que esse adolescente tá em casa com a mãe, como que essas atividades que são feitas lá no NAIA vão ter benefícios em casa, no dia a dia dessa criança? Eles trabalham todas as demandas, né? Então, para te dar alguns exemplos práticos, o tempo de espera. A maioria dos autistas não consegue esperar a sua vez. Isso ajuda não só dentro de casa, tá? Foi num restaurante, a comida está demorando um pouquinho de chegar. A minha filha, por exemplo, nível de suporte 3, antigamente ela ia na mesa de alguém. Se ela visse o prato em outra mesa, ela ia na mesa de alguém, não esperava a vez dela, não esperava chegar a comida dela. Então, a gente vai trabalhar demandas do dia a dia mesmo, né? O tempo de espera sentado, né? Outra dificuldade da Luísa, sentar para fazer uma atividade, para ela era um tempo muito curto, ela ficava 60 segundos e já queria levantar. Isso melhora na escola, o tempo de foco em atividade, sentado também na carteira da escola para fazer um trabalho, ou qualquer outra atividade que demande um pouco mais de tempo, né? Aí vai trabalhar quem tem dificuldade, né, de olhar no olho, vai trabalhar quem tem dificuldade com toque, vai trabalhar quem tem dificuldade com som alto, com luz, né? Como eu disse, na anamnese são identificadas essas demandas e o plano terapêutico vai ser executado a partir da demanda de cada um. Esse plano terapêutico é único, né? E a equipe se comunica. Então, o Thiago vai conversar com o Marçal. Marçal, estou trabalhando com ele, percussão, e a coordenação motora dele está muito ruim. O Marçal auxilia na coordenação motora. Nós temos uma arte-terapeuta, que ela é formada em terapia ocupacional também, e ela é mãe de 2 autistas. Então, conversa com esses outros 2 profissionais também, trocam informações, e o trabalho é feito com, né, multifuncional, multiprofissionais. Essa é a Rizieri, não? Essa é a Daniele. Ah, tá, porque acho que a gente tem um depoimento da Rizieri também. Vamos aproveitar que a gente está falando deles, vamos conferir? Bora. Vamos conferir a Rizieri, Rizieri, então. Musicoterapeuta. Oi, tudo bem? Meu nome é Rizieri Souza, sou musicoterapeuta aqui no NAIA. Aqui a gente trabalha com pessoas autistas. A musicoterapia para pessoas autistas, ela é fundamental, principalmente no trabalhar de forma mais livre, de trabalhar de forma mais lúdica, né? A música, ela entra como principal apoio para a gente trabalhar comunicação, trabalhar socialização, trabalhar comportamentos, né? Lidar com o intraverbal. Então, assim, além disso, a gente trabalha bastante com grupos, né? Então, quando a gente vê que o paciente já tem todos os pré-requisitos, a gente começa a envolver ele em grupos para trabalhar a socialização, que eu acho que é uma das principais demandas que a gente está tendo hoje com os autistas. Nosso agradecimento também à Rizieri Souza. Muito obrigada por ter separado um pouquinho do seu tempo aí e enviado esse depoimento pra gente. E enquanto ela falava, eu tive uma curiosidade. Deu para perceber que o NAIA, ele atende várias crianças, né? E com isso também as famílias dessa criança prestam um serviço muito bacana para a comunidade. Tem alguma dificuldade para levar todo esse serviço à comunidade? Tem alguma ajuda? Tem algum local que quem está acompanhando pode contribuir de alguma forma? Como que funciona? A dificuldade que a gente tem hoje com os autistas é que trabalhar com autistas tem que ser profissional da área. Então, muitas vezes a gente recebe algumas pessoas querendo ser voluntárias e tem a questão da capacitação adequada para trabalhar com eles
e tem a dificuldade o autista gosta de previsibilidade, ele gosta de rotina. Então, a assiduidade necessária para trabalhar com o autista, muitas vezes ela não encaixa com o serviço de voluntariado. Então, ajuda para nós hoje seria financeira, né? Se alguém quiser contribuir, a gente tem o Pix do NAIA, que é o e-mail, naiaautismo@gmail.com. E nos nossos eventos, aí sim, cabem os voluntários, porque é uma organização maior e a gente precisa de muita gente. Perfeito. E pode estar contribuindo com qualquer valor? Qualquer valor. E aproveitando a fala da Risieri, geralmente a nossa meta, o autista chega, ele vai para o atendimento individual. O musicoterapeuta identificou que ele está com o comportamento regulado, já dá para mandar para o grupo, a gente transfere para um grupo de musicoterapia para trabalhar a socialização já dentro do NAIA, trabalhar essa criação de vínculo. E a maior dificuldade que o autista tem, que é de fazer amigos, ele já faz nesse grupo. Essas amizades, esses vínculos que são criados no grupo de musicoterapia, eles são levados para fora do NAIA. É muito comum a gente ver, às vezes a gente está olhando no Instagram, né, das mães e vê uma turminha de autistas do NAIA indo para o cinema juntos. Legal. Uma atividade que elas organizaram lá fora e a gente vê que a meta está sendo cumprida. A gente fica muito feliz de ver isso. Como esse trabalho que o NAIA realiza é tão bacana, eu acho que vale a gente repetir a chave do Pix para o pessoal que está em casa, que quer colaborar com algum valor, né? Possa colaborar. Repete para a gente, por favor. O Pix do NAIA é e-mail, naiaautismo@gmail.com. É uma conta em nome da associação, no CNPJ da associação, e toda a verba é revertida para o custeio dos nossos terapeutas. Perfeito. Antes da gente finalizar, eu queria saber se o NAIA também ele realiza algum trabalho de conscientização para a sociedade como um todo mesmo, né? Esse trabalho de entender como que funciona essa questão de socialização dos autistas, porque, a gente vocês fazem todo esse trabalho com os autistas, mas é preciso que as pessoas entendam também, né? Que são pessoas que precisam ter um cuidado diferente, que precisam ser entendidas também. Olha, a gente tenta muito sair para fora da sede do NAIA, sempre que possível. A gente faz apresentações, né, com a nossa banda de musicoterapeutas em escolas. A última apresentação, por exemplo, foi fantástica, porque a recepção foi maravilhosa, a gente quebra alguns estereótipos. Muitas vezes os alunos têm colegas autistas, nível de suporte 2, por exemplo, que tem um pouco mais de dificuldade no aprendizado, e na banda nós temos vários autistas nível de suporte 2. Então, quando esses estudantes veem um autista nível de suporte 2 se apresentando, se colocando como protagonista e cantando em alto nível, eles olham para o colega e identificam que aquele colega também tem chance de aprender. Né? Se essa turma do NAIA aprendeu, o meu colega também tem, e começa a ter um olhar diferente. E esse contato com a turma fora do NAIA, ele vai trazer esse benefício de levar informação para a sociedade, e os autistas começam a ser olhados com outros olhos por essa turma que teve essa experiência. E em primeira mão, eu estava conversando hoje com a nossa terapeuta ocupacional. Segundo semestre, o NAIA vai oferecer um treinamento para empresas que queiram treinar seus funcionários para receber autistas nos seus estabelecimentos. A gente tem acompanhado muitas ocorrências desagradáveis com autistas em restaurantes, bares, shows, em todos os ambientes, e a gente quer contribuir de alguma forma para esses profissionais terem um treinamento, e material humano para isso nós temos. A gente consegue levar uma turma de autistas para dentro de qualquer estabelecimento desse um dia e fazer um treinamento com material humano adequado e corrigir todas as falhas que eventualmente podem ter no processo dessas empresas. Que bacana. Marcelo, eu queria te agradecer, muito obrigada por ter separado um tempinho para conversar aqui com a gente. Eu acredito que nossa conversa foi bastante enriquecedora, para o pessoal que está acompanhando a gente de casa também. E agradeço mesmo a sua participação, espero que você tenha gostado também da nossa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que sempre que alguém olha para a nossa causa, sempre que alguém olha para os nossos filhos, a gente fica muito feliz. Então, em nome de todas as mães e todos os pais do NAIA, a gente é muito grato pela oportunidade. Obrigado.
E esse foi o Inspiração dessa semana, o nosso programa aqui pelo Sistema Sagres de Comunicação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Até semana que vem.